Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Essa videoaula é a continuação da embriologia que começamos há 2 aulas atrás, tá? Na primeira videoaula sobre embriologia, vimos a união dos gametas para a formação do zigoto, a fecundação. Na segunda videoaula, vimos os zigotos sofrendo divisões, né? Etapa chamada de segmentação ou divisão ou clivagem. Inicialmente o zigoto formou uma massa compacta de células chamadas de blastômeros, né? Chamadas de mórula. As células se afastaram, apareceu uma cavidade interna chamada de blástula. Hoje veremos a continuação da blástula, a partir da blástula, tá? Mas antes disso, como já vimos 2 videoaulas, então primeiro uma recapitulação, um resuminho bem rápido para que você possa nos acompanhar. Por favor, verifique a imagem e vamos revisar. A primeira célula representada nesse desenho, obviamente nós já verificamos a existência, a formação dessa célula em aulas anteriores da embriologia. Essa célula é proveniente da fusão dos gametas, da união dos gametas sexuais, das células reprodutivas, espermatozoide e óvulo. Na espécie humana, como já comentado, ovócito secundário, não é isso? A união dos gametas forma aquilo que nós chamamos de zigoto, ou célula-ovo, ou simplesmente ovo, como nós já vimos aqui. O zigoto é uma célula 2N, é uma célula diploide, a primeira, pois N proveniente do espermatozoide e N proveniente do óvulo, 2N, formação do zigoto, ou célula-ovo, ou simplesmente ovo. E de acordo com o nosso esquema, já analisado em aulas anteriores também, o zigoto começa a sofrer sucessivas divisões que chamamos de mitose. Na mitose, uma célula 2N divide-se em 2 também 2N geneticamente idênticas, geneticamente iguais, não acontece alteração diploidia, elas são iguais, né? Divisões chamadas de mitoses. E essas células provenientes da mitose do zigoto nós chamamos de blastômeros. Então, aulas passadas nós verificamos que o zigoto, ao se dividir, forma outras células que na verdade também são 2N, porque são mitoses. Mitose não altera a ploidia, não altera o número de cromossomos, né? As células são chamadas de blastômeros, 2 blastômeros, 4 blastômeros, e verificamos também que acima de 8 a 12 blastômeros a estrutura passa a ter um formato de uma mora, por esse motivo foi chamada de mórula, como já vimos anteriormente. A partir desse momento, essas células produzem líquidos que vão se interiorizando e as células vão se afastando para a borda, para a superfície, né? E dentro fica uma cavidade. E é isso que me interessa para que possamos continuar o raciocínio nessa videoaula. Essa estrutura agora com blastômeros na periferia, blastômeros na borda, na superfície, com uma cavidade interna, ela é chamada de blástula. E essa cavidade interna é a blastocele. Então tudo isso aqui é a blástula. As células na periferia marcam, obviamente diferente da mórula, que são compactadas, elas marcam essa blástula, e essa cavidade interna é a blastocela ou blastocele, que para nós é a mesma coisa. O primeiro desenho representa, portanto, para a gente a blástula, né? Nós temos uma camada esverdeada mais escura, que representa aquela camada de blastômeros mais externa, e a cavidade interna da blástula, chamada blastocele. Eu gostaria que você analisasse os 3 desenhos e percebesse o que está acontecendo, qual o fenômeno que vem ocorrendo com esses desenhos, né? Do primeiro desenho para o segundo desenho, você pode perceber que essa parte mais inferior do meu desenho, ela sofre um processo de entrada, que nós conhecemos como invaginação. Invaginação, já explicaremos o porquê que isso acontece, tá? Então essa camada mais externa de células começa a invaginar, ela começa a invadir a cavidade interna da blástula, que é a blastocele, e essa invasão continua por um certo tempo, até notarmos a existência agora de um processo de diferenciação. Percebe que temos agora uma camada de células mais externa e uma camada de células mais interna. Essas camadas agora são, na verdade, tecidos, porém, tecidos embrionários, diferente de tecido adulto, né? Então, na verdade, o terceiro desenho mostra a formação de tecidos embrionários, diferente do primeiro, que não havia ainda uma diferenciação, né? No terceiro desenho, temos uma camada mais externa e uma camada mais interna, que são os tecidos embrionários. Esse processo é a partir da blástula, onde notamos a existência de uma invaginação, levando à formação de tecidos do embrião. Essa etapa é chamada de gastrulação. Ou seja, por que gastrulação? Formação de uma estrutura chamada de gástrula. Mas como assim gástrula? A primeira estrutura, já vista anteriormente, blástula, sofre um processo de entrada chamado de invaginação. Vou já explicar para você de uma forma bem rápida como isso acontece,
levando à formação de uma estrutura já com tecidos um pouco diferenciados, chamada de gástrula. Não confunda blástula com gástrula. Na blástula há apenas uma cavidade interna que é a blastocele. Já na gástrula temos a formação de tecidos embrionários, um externo e outro interno. E nós conhecemos isso, né? Primeiro, os tecidos embrionários, na verdade não são tecidos embrionários, você conhece como folhetos embrionários. Folhetos embrionários, nós conhecemos 3 folhetos embrionários: a ectoderma, também chamada ectoderme, a mesoderma ou mesoderme e a endoderma ou endoderme. Para nós é a mesma coisa. Então, obviamente, o mais externo, ecto, o mais interno, endo. Ecto fora, endo dentro. Então, esse tecido mais externo é a ectoderma, e o mais interno, endo, é chamado de endoderma. A partir desse momento onde temos tecidos embrionários melhorando, folhetos embrionários já visíveis, pelo menos 2, né? Temos agora a gástrula. Aí você fala, mas Daltro, cadê a mesoderma? Vamos lembrar que alguns animais, você sempre analisa isso quando você estuda zoologia, alguns animais apresentam apenas ectoderma e endoderma. Você conhece como diblástico. Revisaremos ainda a classificação embriológica, tá? No nosso caso, seres humanos, nós temos 3. A ectoderma, que é a mais externa, a endoderma, que é a mais interna, e entre os dois ficará a mesoderma. Nós, por exemplo, somos triblásticos. Então, animais que possuem ectoderma e endoderma só tem 2 tecidos embrionários, chamados de folhetos embrionários. Quando existem 2, diblástico. Quando existem 3, é o nosso caso. O terceiro ainda não apareceu nesse desenho, que é um começo de uma gástrula, né? Nós temos ectoderma, endoderma e entre os dois no meio, meso no meio, mesoderma. Como nós temos 3, triblástico. Repetindo, a blástula tem apenas uma cavidade interna chamada blastocele, que vai sofrer uma invasão de células, perceberam? Pelo processo de invaginação. Para fora, evaginação. Para dentro, invaginação. Então, essa dobra interna é uma invaginação, levando à formação de tecidos embrionários, que são chamados de folhetos embrionários. O mais externo, ectoderma, o mais interno, endoderma. E a partir de agora, que interessante, né? Formação da gástrula, gastrulação. Quando eu formei a blástula, veio por divisão do zigoto, que é a segmentação, até mesmo blastulação. Formação da gástrula, gastrulação, onde são visíveis tecidos embrionários ou folhetos embrionários, que para nós é a mesma coisa. Então vamos entender como ocorreu essa invaginação. Inicialmente vamos revisar, né? Sempre revisando e repetindo. A blástula é uma esfera. A cavidade interna da blástula, blastocele, blastocela. Essa camada externa é formada por células chamadas de blastômeros, não é isso? O que aconteceu com a blástula? Essa camada de baixo, externa de blastômeros, ela sofreu uma entrada, ela invadiu a cavidade interna que é a blastocele. Essa entrada foi chamada de invaginação. Se fosse para fora, evaginação. Então uma entrada é uma invaginação. Se fosse para fora, evaginação. A pergunta é, por que invagina ou por que evagina? Isso é muito legal de entender. De forma bem simplificada e rápida, para você visualizar melhor, sem grandes complicações, é que essas células estão se dividindo, concorda? Sofrendo segmentações. Elas sempre estão se dividindo. Só que essas mitoses que acontecem nessas células não são iguais. Algumas se dividem mais rápido, outras se dividem mais lentamente. Então, na verdade, é uma briga entre elas. Aquelas que sofrem mitose mais rápidas, as que se dividem mais rápido, obviamente, não vão se aglomerando em maior quantidade, acabam empurrando para dentro aquelas que se dividem mais lentamente, que acabam invadindo a cavidade interna, que é a blastocele, ocasionando uma invaginação. Isso é muito legal. Olha aqui, olha. Não, isso é muito legal. Eu arrepio. Eu desoriento. Então vamos de novo. Por que invaginou? As células vão se dividindo por mitose, concorda? Só que algumas se dividem mais rápido, então vão se aglomerando. A quantidade aumenta muito mais comparada com aquelas que se dividem mais lentamente. Então, como estas iniciais dividem-se mais rápido, acabam empurrando para dentro aquelas que se dividem mais lentamente, provocando uma invaginação. E a partir desse momento, quando essa camada de células invagina, ela já sofre uma espécie de diferenciação. Quer dizer que a mais externa fica diferente dessa camada que sofreu uma invaginação. A mais externa eu chamei de ecto, fora ectoderma, e a mais interna endoderma. A partir de agora, surgiram tecidos embrionários, que vão melhorar isso aí. Folhetos embrionários.
Então o que é um termo tão usado, né? Folhetos embrionários. São tecidos embrionários, são os tecidos do embrião, que no futuro originam quem? Tecidos adultos. Aí você verá a organogênese, formação dos órgãos internos, de qual folheto embrionário aparece cada órgão, né? Isso é organogênese. Começa onde a ideia? No folheto embrionário. Então a ectoderma, a mais externa, é um tecido embrionário, é um folheto embrionário. Essa invaginação forma a endoderma, que é um tecido embrionário, que é um folheto embrionário. Legal, né? Então quando você visualiza essa estrutura, agora com folhetos embrionários, ela recebe o nome de gástrula. Vamos continuar com o desenho. A partir dessas observações que nós fizemos agora, então a gente pode voltar na análise da gástrula, né? Primeiro vamos fazer uma comparaçãozinha novamente da blástula com a gástrula. Eu não gosto de repetir, mas vamos repetir um pouquinho. A blástula seria essa camada externa de células, chamada de blastômero, e uma cavidade interna, blastocele ou blastocela. A parte inferior da blástula sofre uma invaginação, as células invadem a blastocele, formando o folheto embrionário, ou seja, temos, a partir de agora, tecidos embrionários. O tecido embrionário, folheto embrionário mais externo, ectoderma. O folheto embrionário mais interno, proveniente da ectoderma, mais interno, endoderma, que seria o folheto embrionário mais interno. Perceba agora que a gástrula, que é formada de folhetos embrionários, dentro do folheto embrionário mais interno, endoderma, existe uma cavidade corporal. Na verdade, a primeira cavidade corporal visível do embrião, tá? E essa cavidade corporal delimitada pela endoderma é conhecida como arquêntero. Arquêntero. Na verdade, arquêntero também é chamado de intestino primitivo. Então, obviamente, pelo nome, pela nomenclatura, essa cavidade corporal dará origem ao nosso intestino, ao tubo digestório, né? No nosso caso, o ser humano, o tubo digestório é completo, começa com a boca e termina com o ânus. Sistema digestório humano de mamíferos, por exemplo, né? Começa com a boca e termina com o ânus, tubo digestório completo. Se essa cavidade corporal do embrião, chamada arquêntero, origina o nosso intestino, obviamente existe uma abertura, uma de entrada e outra de saída. No embrião, essa cavidade corporal arquêntero, intestino primitivo, envolvido pela endoderma, a cavidade corporal, a abertura dessa cavidade corporal no embrião é chamada de blastóporo, tá? Essa abertura blastóporo originará a boca ou o ânus, dependendo do animal analisado. Supondo o sistema digestório humano, arquêntero origina o tubo digestório, o intestino primitivo. A abertura blastóporo no embrião dará origem ao ânus. Aí você pergunta, mas Daltinho, cadê a boca? Uma abertura oposta com o desenvolvimento embrionário vai se desenvolver, vai se abrir, originando a boca. Em animais onde o blastóporo origina a boca, uma outra abertura oposta surgirá, dando origem ao ânus, tá? No tubo digestório humano, no sistema digestório de mamíferos, humano no caso, né? O blastóporo origina o ânus. Nesse caso, somos animais deuterostômios. Você lembra disso? É outro critério embriológico, protostômio e deuterostômio. Quando o blastóporo, abertura do arquêntero, cavidade corporal envolvida pela endoderma, dá origem à boca, o animal é chamado de protostômio. Quando o blastóporo, abertura do arquêntero, intestino primitivo, dá origem ao ânus, o animal é chamado de deuterostômio. Critério que nós iremos rever futuramente ainda nessa aula, tá? Vamos lá. Quer dizer que o folheto embrionário mais externo, o ectoderma, ao sofrer invaginação, origina endoderma, folheto embrionário mais interno, que delimita uma cavidade corporal chamada arquêntero, uma cavidade embrionária chamada de arquêntero, que no futuro dará origem ao nosso intestino. O arquêntero é o intestino primitivo. E a abertura no embrião do arquêntero é o blastóporo, originando a boca ou originando o ânus, tá? Então quer dizer que a blástula, a cavidade interna blastocele, praticamente desapareceu, está reduzindo, tá vendo? Essa cavidade interna é o arquêntero e essa externa, do lado externo da endoderma, é a blastocele, que está desaparecendo ao longo do desenvolvimento embrionário. Arquêntero, intestino primitivo, a abertura do arquêntero no embrião, blastóporo, que origina a boca ou origina o ânus. Legal. Aula rápida, bem sucinta, bem direta sobre gastrulação. Fechamos a terceira aula, bem rápida, bem curta, da embriologia. Primeira aula, fecundação.
união dos gametas formando o zigoto. Segunda videoaula, segmentação, zigoto se dividindo, formando a mórula e posteriormente a blástula. E nessa videoaula vimos essa estrutura chamada blástula sofrendo invaginação, surgindo assim folhetos embrionários. O mais externo é ectoderma e o mais interno é endoderma. Acabamos de ver que essa parte interna da endoderma é a primeira cavidade corporal do embrião, não é isso? É o arquêntero, também chamado intestino primitivo, dá origem ao nosso intestino, né? E a abertura do arquêntero no embrião é o blastóporo. Essa abertura no embrião, no futuro, ou vira boca ou vira ânus. Acabamos de comentar, já é um critério de classificação embriológica, né? Se essa abertura é chamada blastóporo e em alguns animais vira boca, o animal é chamado de protostômio, protostômio. E quando essa abertura é chamada blastóporo, a abertura do arquêntero, dá origem ao ânus, deuterostômio, deuterostômio. Nós somos assim, tá? Então a primeira cavidade corporal que surgiu no embrião praticamente visível, ela é envolvida por essa invaginação, que é o folheto embrionário, ou tecido embrionário mais interno, que é a endoderma. A cavidade é o arquêntero, a abertura é o blastóporo, que vira boca ou que vira ânus. Muito legal. Fechada então a terceira etapa desse ramo da biologia, que é a embriologia. Muito legal. Daqui um pouquinho voltaremos com a quarta videoaula sobre embriologia, mostrando para você a quarta etapa da embriologia. A partir de agora, a gastro lá apresentará a formação de uma estrutura superior chamada de tubo neural, etapa chamada de neurulação, quarta etapa da embriologia. Até agora mesmo, bom descanso para você. Vai tomar uma aguinha, vai descansar. Bom estudo, beijo mais uma vez, até agora mesmo, tchau.